A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o presbítero Fábio Pinhatari e nós estamos aqui para gravar mais uma aula de subsídio para a Escola Bíblica Dominical. Nós não estamos podendo dar aula presencial por enquanto, né? E neste último domingo a gente iria iniciar um novo trimestre, né? Uma nova matéria, um novo estudo. Está aqui a revista, né? É a Igreja Eleita, certo? Com base no livro de Efésios, né, a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E a gente teria essa primeira lição no domingo, que tem como título, né, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, tá joia? Como a gente já falou nos outros vídeos, a intenção nossa não é ler a revista ou falar sobre o que a revista já está tratando, porque eu creio que os irmãos aí que tenham a revista, né, os estudantes da Escola Bíblica Dominical, pode pegar a revista e ler, enfim, né? Então a gente procura nos vídeos trazer algo que vá acrescentar, algo que não está previsto na revista, mas que pode vir a acrescentar algo no aprendizado dos irmãos. Eu espero que possa estar ajudando, né? Então nesse primeiro momento a gente vai falar um pouco a respeito de Paulo, né, que é a pessoa que escreveu essa carta, né? Ele escreveu 13 cartas dos 27 livros do Novo Testamento. Então a gente vê que quase a metade dos livros do Novo Testamento tem a autoria do apóstolo Paulo. A gente vai falar um pouquinho dele, vamos falar um pouquinho da cidade de Éfeso, né, que é a cidade onde Paulo passou, fundou essa igreja e depois ele escreve a carta. E aí a gente vai dar só uns detalhinhos da carta, porque na verdade os temas específicos, né, que a carta vai tratar nos seus 6 capítulos, a gente vai estar vendo nas próximas lições. São 13 lições, essa é só a primeira, é uma lição introdutória. Então a gente vai falar um pouquinho aí de Paulo e da cidade de Éfeso, tá bem? Para a gente começar, existe um equívoco, né, que algumas pessoas cometem, de dizer que Paulo na verdade tinha um nome que era Saulo e depois ele foi trocado pelo nome Paulo. Todavia, irmãos, eu queria ler um versículo aqui com os irmãos. Está em Atos dos Apóstolos 13, capítulo 13, o verso é o de número 9, tá bem? Atos, capítulo 13, o versículo é o número 9, diz assim o texto: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, enfim, né? O versículo diz, Saulo, que também se chama Paulo, ou seja, não houve uma mudança de nome. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele tinha um nome de origem hebraica, do judaísmo, que era Saulo, e tinha um outro nome, que daí já era de origem gentílica, né, que seria Paulo, tá bem? Então por que até um determinado momento usa-se o nome Saulo e depois passa-se para usar Paulo? A explicação é a seguinte: como no início, né, quando começa a se falar de Saulo, ele era ali fariseu, judeu, perseguia o povo de Deus, né, usa-se o nome dele hebreu, o nome dele de judeu, tá bem? Que era Saulo. Depois, quando ele sai pregar para as igrejas fora de Israel, né, ele usa então o seu nome que era mais conhecido para as nações gentílicas, né, para aqueles que não eram judeus. Nós sabemos que Paulo foi chamado para pregar para os gentios, né, o apóstolo dos gentios. Então ele usa um nome que ele era mais conhecido para os gentios, que era Paulo, tá? Mas só para tirar esse equívoco, não houve uma substituição, uma troca de nome, né? A Bíblia relata alguns casos, como o de Abrão, né? Era Abrão e depois passou a ser Abraão, né? Fala de Jacó, que passou a ser Israel, enfim. Mas nesse caso específico de Paulo, o nome Saulo é a mesma pessoa, não houve substituição nenhuma, tá? Saulo é o nome hebraico, o nome que ele usava enquanto judeu, que ele era conhecido no meio do povo judeu,
tá bem? E Paulo era a forma como ele era mais conhecido no mundo gentílico, fora de Israel, tá bem? Só para a gente dar uma noção, então, o nome Saulo tem origem hebraica, provavelmente seja algum tipo de homenagem a Saul, que foi rei de Israel, né? E significa, o nome tem um significado de aquele que foi muito desejado, ou aquele que foi conseguido através de oração. Então é alguém que foi pedido a Deus, tá bem? O significado de Saulo. Já Paulo, né, quer dizer pequeno, de baixa estatura. Para fins teológicos, também a gente pode falar que Paulo está relacionado a um homem humilde. O nome tem a ver com humildade, ou seja, ser pequeno, né? Diante dos demais homens, se colocar sempre numa condição menor do que os demais, tá? Que é uma das características da humildade, né? Então, só para deixar bem claro, então Saulo e Paulo não houve uma substituição, tá bem? Eram dois nomes que eram empregados para a mesma pessoa, um no mundo judeu, um no mundo, né, dos israelitas, um ali no mundo fariseu, onde Paulo viveu até a sua conversão, e depois Paulo é o nome que ele era conhecido fora de Israel, tá bem? Algumas características de Paulo que a Bíblia vai trazer para a gente. A primeira delas que eu queria citar com os irmãos está em Atos 21, verso 39, tá bem? Ali Paulo fala que ele é judeu e fala que ele é de uma cidade chamada Tarso. O que é interessante ali é que quando ele cita a cidade de Tarso, ele diz que é uma cidade não pouco importante, ou seja, era uma cidade de destaque, essa cidade de Tarso, tá bem? O fato dele ser judeu, né? Em Romanos 11:1 vai dizer que ele era da tribo de Benjamim, tá joia? A tribo de Benjamim foi a única, né, que ficou ali com Judá quando houve a divisão do reino, né? Quando as 12 tribos dividiram-se, 10 tribos formaram o reino do norte, né? Tiraram a capital de Jerusalém, passaram a sua capital para Samaria, né? E houve essa divisão. Enfim, o reino do norte nunca, né, os seus reis nunca voltaram-se novamente para Deus, né? E eles foram levados cativos pela Assíria, enfim. E depois também aconteceu com o Reino do Sul, mas no sul, né, haviam reis que ainda buscavam o Senhor, restauravam, né, e foi da onde veio o Messias, né, da tribo de Judá, que juntamente com a tribo de Benjamim foi aquelas que permaneceram ali formando o reino do sul depois da divisão, né? Depois do reinado de Salomão, tá bem? Essa informação, como eu disse, está em Romanos capítulo 11, verso 1. Paulo diz ali que ele era judeu e ele era da tribo de Benjamim, tá joia? Vamos falar um pouco dessa cidade de Tarso, tá? Aonde é que ficava Tarso? Tarso era uma cidade que ficava na Cilícia. Tá, eu vou até pegar um mapa aqui que muitas Bíblias têm, tá joia? Tá aqui, ó, muitas Bíblias têm esse mapa que se refere à segunda viagem de Paulo, tá joia? E a gente vê, né, aqui, né, Israel, Jerusalém, bem aqui embaixo, tá joia? Né, Jerusalém, aí vai subindo aqui o mapa, teria Antioquia, e aí a gente vê aqui Tarso, tá bem? Aqui, ó, Tarso, tá joia? Então esta cidade de Tarso foi aonde Paulo nasceu, e ele disse que era uma cidade importante, né? Por que a gente pode dizer que essa cidade era importante? Existem algumas coisas interessantes, né? Essa cidade já possui uma moeda própria desde o século V antes de Cristo. Isso demonstrava assim o patamar dessa cidade. Eles tinham um dinheiro próprio ali, quer dizer, a estrutura da cidade já era muito grande no século V antes de Cristo, tá? Quando a gente vem para a época de Jesus, a época do apóstolo Paulo, né, no primeiro século ainda da era cristã, né? A gente vê que ali os historiadores vão dizer que existia um povo que era muito ávido por atividades culturais, né? Eles eram muito
muito assim, sedentos de aprender, eles queriam estudar, enfim, o que não era muito comum na época, né? Normalmente as cidades da época preparavam guerreiros, enfim, né? Mas Tarso em especial era uma cidade muito comprometida com a parte cultural, com o estudo. E nesse ponto aí, né, os historiadores vão dizer que ela chegou a superar, inclusive, as cidades de Atenas e de Alexandria, né? Atenas na Grécia, Alexandria no Egito, que são conhecidas aí como grandes centros culturais do mundo antigo, né? Do início da era cristã. Tá bem? Então a gente vê que a cidade de Tarso ela chegou a superar. Por quê? Porque lá em Atenas e Alexandria tinham escolas também, as pessoas se procuravam estudar filosofia, estudar artes, enfim, né? Ciências, todas essas coisas. Mas o pessoal que frequentava a escola ali em Alexandria e Atenas normalmente eram pessoas que vinham de outros lugares, eles tinham interesse em estudar. Então eles vinham de outras localidades para essas cidades para aprender ali, tá joia? Tarso, a maioria dos estudantes ali, a maioria do pessoal que buscava esse conhecimento cultural, filosófico, artístico, enfim, era o pessoal que morava em Tarso, eram cidadãos de Tarso. Então por isso que a gente pode dizer que Tarso até superou Alexandria e Atenas nesse ponto, porque a sua população, as pessoas que realmente residiam em Tarso, tá joia? Buscavam as escolas de Tarso para estudar, tá bem? Uma outra informação que a gente tem acerca de Tarso é que era uma cidade onde o comércio era baseado em feituras de tecido, tá? Havia ali em Tarso, né? Tarso fazia parte de uma região chamada de planície fértil da Cilícia, né? Um lugar que então era uma terra fértil que se produzia coisas, e ali então eles tiravam uma espécie de linho, e com esse linho eles faziam então tecidos, tá bem? Então era uma cidade muito importante porque produzia esse tipo de tecido, tá joia? É interessante porque a Bíblia vai nos dizer que Paulo, né, era um fazedor de tendas, provavelmente, né, muito provavelmente ele utilizava-se esses tecidos que eram produzidos ali em Tarso para então fazer as tendas, tá bem? A gente sabe que Paulo é fazedor de tendas, né? Uma das citações aí que fala dessa profissão de Paulo está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 3. Tá joia? Então Tarso aí tinha toda essa importância. Eu quero mostrar um livro aqui para os irmãos, né? Da onde que eu tirei algumas dessas informações da biografia de Paulo, de Tarso, né? Onde ele nasceu, enfim, algumas outras coisas. Que é este livro aqui, ó, Paulo, tá? O Apóstolo da Graça, tá bem? É um livro bem interessante, tá? Para quem, né, se interessa em ler e estudar, é um livro bem bacana, tá joia? Fica aí como dica para vocês que amam estudar a palavra de Deus, tá? Então algumas informações a gente tirou desse livro aí. Uma outra coisa que a gente pode falar acerca de Paulo, além de judeu, né, nascido em Tarso, Paulo vai dizer também que ele era um cidadão romano, tá? Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, os versos 27 e 28. Então, a gente consegue entender que Paulo, na verdade, tinha uma dupla cidadania. E por que era interessante para Paulo ser um cidadão romano? Como o Império Romano que dominava, aqueles que não eram cidadãos romanos, eles eram tratados como escravos do Império Romano, né? Eles eram retirados deles vários direitos, né? E Paulo, sendo romano, cidadão romano também, então ele não tinha a usurpação, não lhe era retirado esses direitos, né? Porque ele era romano, ele fazia parte do povo que era dominante naquele momento lá, tá joia? Esse trecho de Atos 22, inclusive, vai dizer que Paulo, ele era cidadão romano por nascimento. Por quê? Porque era possível comprar esse título. Inclusive o tribuno
né, que Paulo está ali dialogando nesse contexto de Atos 22, esse tribuno pergunta para Paulo se ele era cidadão romano. Paulo fala que é, e aí ele diz assim: olha, para mim, eu também sou cidadão romano, mas para mim foi um gasto, um custo, né? Eu tive que pagar uma grande quantia para conseguir esse título de cidadão romano. E Paulo vai dizer para ele: olha, eu já consegui por nascimento. Né? Então, assim, a Bíblia não nos mostra maiores detalhes de como é que Paulo nasceu como cidadão romano, né? Provavelmente o seu pai tinha esse título e isso foi passado para ele, tá? Agora, o que a gente não sabe é se o pai dele era romano realmente ou se o pai dele havia comprado esse título de romano. Mas Paulo, por nascimento, herdou também esse título, né, de cidadão romano. Então Paulo era judeu, e é da tribo de Benjamim, e era também romano por nascimento, cidadão romano por nascimento, tá bem? Outra coisa que a Bíblia vai nos dizer acerca de Paulo: ele era fariseu, tá bem? Isso está em Atos capítulo 23, verso 6, tá bem? Então Paulo era fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo político religioso dos mais influentes que existiam na época de Jesus e na época em que Paulo viveu, tá joia? Eles eram muito respeitados pelo povo da época. Por quê? Porque eles tinham um discurso de moralidade, né, de santidade. Eles apregoavam santidade, eles apregoavam que era necessário uma observância irrestrita da lei. Então eles eram muito legalistas, né? Eles se autoproclamavam, né, os defensores da lei, né? A lei representava os 5 livros que Deus tinha dado lá para Moisés, né? A Torá para o povo judeu, nós conhecemos aqui como Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, onde está a lei de Deus para o seu povo. Então eles eram muito legalistas, né? Eram muito detalhistas na exigência de se cumprir cada detalhe da lei. Então o povo via eles como um padrão de santidade, né? Mas a gente sabe que os fariseus, infelizmente, né, no seu trilhar aí, né, os fariseus surgiram no final do século II antes de Cristo, né? E na época de Jesus eles já estavam muito corrompidos, né? Jesus por várias vezes dialoga com os fariseus e os chama de hipócritas, né? Porque eles pregavam uma coisa, falavam uma coisa, mas viviam totalmente contrário àquilo que eles pregavam, enfim, né? A gente sabe de vários confrontos, né, que Jesus teve com os fariseus, e a gente sabe que esse grupo foi um dos principais, né, que tentaram armar e criar estratégias de todas as formas para prender Jesus e para matar Jesus, né? Então Paulo pertencia a esse grupo, tá joia? Uma coisa interessante sobre os fariseus, né, porque fica a título de curiosidade para nós, é que após a destruição do templo, né, nós sabemos que existia em Jerusalém um templo onde as pessoas, né, os judeus iam ali para cultuar o seu Deus, né, o Deus de Israel, tá joia? Eles não tinham aceitado Jesus como Salvador, mas eles, né, cultuavam a Deus ali no templo. E nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, o templo ele é destruído. E como é que os judeus continuaram, né, cultuando e falando das coisas de Deus, né? Eles criaram as sinagogas, né, que eram pequenas, como se fossem pequenas igrejas em várias cidades. Então nas sinagogas os judeus se reuniam para adorar a Deus e para estudar a Bíblia ali, tá joia? Então os fariseus foram responsáveis por isso, tá? Quando destruiu o templo, eles criaram essa estratégia através das sinagogas para continuar o seu culto a Deus, tá bem? Uma outra informação que a Bíblia nos dá acerca de Paulo, tá bom? A Bíblia vai nos dizer em Atos 22, verso 3, que embora Paulo tenha nascido em Tarso, ele cresceu, ele se desenvolveu em Jerusalém, tá? Então de alguma forma Paulo nasceu em Tarso, mas ele vem para Jerusalém, e vem para Jerusalém para quê? Para estudar aos pés de Gamaliel, a Bíblia vai dizer, né? Quem que era Gamaliel? Gamaliel era um renomado mestre
um fariseu, um doutor da lei, e era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o superior tribunal de Jerusalém, né? As causas iam ser julgadas em última instância pelo Sinédrio, tá bem? Então Gamaliel era um professor renomadíssimo na época, né? A escola de Gamaliel era uma das escolas mais tradicionais, ou seja, Gamaliel era um mestre realmente da lei, um entendedor da lei, e ele ensinava isso para outras pessoas, né? E Paulo veio ser Saulo na época, né? Conhecido mais como Saulo, seu nome judeu. Ele vem então para Jerusalém para estudar juntamente com Gamaliel, tá bem? Essa pessoa importante. Então a gente pode dizer sem sombra de dúvidas, irmão, que até esse momento Paulo, antes da sua conversão, Paulo era um conhecedor tremendo da Bíblia. Paulo conhecia de letra a letra o Antigo Testamento, tá? Você vê que ele vem de uma cidade onde a cultura já era realmente de estudar, de buscar conhecimento, e vem para Jerusalém estudar numa das melhores escolas de Jerusalém para ser fariseu, para ser um defensor da lei, para ser um guardião da lei. Então ele estudava, né, com esmero, com dedicação, com toda certeza, a Bíblia que eles tinham na época, que na verdade era o Antigo Testamento, né? Até então não tinha o Novo Testamento. Então ele era um conhecedor ferrenho do Antigo Testamento, tá? Mas o que faltava para Paulo? Faltava conhecer Jesus Cristo, faltava conhecer a graça, né? Ele tinha muito conhecimento, mas ainda não tinha graça, e isso vai acontecer logo. Mas vamos continuar aqui, tá? Um outro detalhe muito interessante que fala acerca de Paulo é que Paulo, antes da sua conversão, foi um perseguidor cruel dos cristãos, né? Atos 22:4 vai nos dizer que ele perseguia, ele prendia e ele matava os cristãos, tá? Então Paulo era realmente alguém que, por acreditar que tinha que se defender a lei e acreditar até aquele momento que Jesus era um falso profeta, um falso Messias, né? Então, querendo defender aquilo que ele acreditava até então que era a lei, achando que Jesus era um falsário, ele começa a perseguir os seguidores de Jesus, né, os cristãos. Ele começa a perseguir, mas de forma realmente horrenda, né? A Bíblia vai dizer que ele entrava na casa dos cristãos, puxava os cristãos pelos braços ali e levava para a prisão, enfim. E a gente até vai saber depois, né? A gente sabe que a conversão dele se deu quando ele estava indo para uma outra cidade vizinha ali de Jerusalém para perseguir os cristãos, né? Mas a gente já vai falar disso já, tá joia? Um exemplo que tem muito claro, né? Muito conhecido de que Paulo participava da perseguição e das prisões e da matança dos cristãos é o episódio da morte de Estevão, né? Que está em Atos capítulo 7, lá no verso 58, né? Quando estão falando ali que apedrejaram Estevão e colocaram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, tá joia? Esse jovem, esse ato de colocar as roupas nos pés de Saulo, representava que Saulo, aquele que estava ali em pé, né? Onde eles colocaram a roupa no pé, aquela pessoa que estava ali, ela estava consentindo com a morte de quem estava sendo apedrejado ali, no caso de Estevão, tá? Isso fica muito mais claro e evidente em Atos 8:1, onde ali está escrito claramente que Saulo consentiu com a morte dele quem? De Estevão, tá joia? Então isso aí mostra o perfil de Paulo antes de conhecer Jesus, antes da conversão. Tá joia? Então a gente teve uma breve noção aí do que Paulo, né, do que a Bíblia fala acerca de Paulo, né? Só recapitulando, ele era judeu, tá? Ele nasceu na cidade de Tarso, ele vem cedo para Jerusalém para estudar na escola de Gamaliel, ele se torna um fariseu e ele era também cidadão romano, tá joia? A conversão de Paulo ocorre em Atos 9, né? Como a gente disse, ele estava nessa perseguição de cristãos e por causa dessa perseguição, os cristãos começaram a sair de Jerusalém, de fugir,
de Jerusalém, né? Já era propósito de Deus, né, irmão? Deus falou que o evangelho teria que ser pregado em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e depois até os confins da terra, né? Então Jerusalém era a cidade, a Judéia era como se fosse um estado, né? A tribo de Judá ali, né? A Judéia, todo aquele pedaço. Samaria seria o reino do norte de Israel, representando o reino do norte. Samaria era a capital, né? Do reino do norte, das 10 tribos que ficaram ao norte de Israel quando da divisão das tribos, lá depois do reinado de Salomão, e os confins da terra. E Paulo talvez nunca fosse imaginar naquele momento que quem levaria o evangelho até os confins da terra, né, naquele momento, que seria até a capital, Roma, seria o próprio Paulo, que seria incumbido de fazer isso aí, tá? Mas ele começa a perseguir os cristãos ali em Jerusalém e eles têm que fugir, né? E ele, sabendo que havia, né, cristãos ali nas cidades circunvizinhas, ele vai até os sacerdotes e pede uma carta para poder perseguir, para ter a autorização de ir em outras cidades. Se alguém chegasse e falasse: mas o que você veio fazer aqui? Né? Você é lá de Jerusalém, você agora chegou aqui na cidade. Então ele tinha carta, né, dizendo que ele estava autorizado a entrar na cidade, capturar os cristãos e, enfim, prender, matar. Aí dependia muito da situação, mas Paulo queria exterminar os cristãos. E a gente sabe que no caminho, indo para uma dessas cidades, para Damasco, né, ele tem um encontro com Jesus, né, aparece uma luz muito forte, ele cai do cavalo, né? E aí ele começa a conversar ali e Jesus se apresenta para ele e fala: eu sou aquele que você anda perseguindo. E aí Jesus já começa a dar orientações para ele, né? Ele vai então para Damasco, ele entra ali na rua direita, né, na casa de Judas, e fica ali, né? Ele perde a visão. Deus dá uma visão para um outro servo dele que morava ali na cidade, chamado Ananias, e diz para Ananias ir lá orar. A gente sabe da história, Ananias ficou meio receoso, né, falando: mas a gente sabe que Saulo estava vindo para cá para nos matar, agora, né, o Senhor pede para que eu vá orar para ele, enfim. Daí Deus dá aquela resposta que é muito conhecida, né, que Saulo era um vaso precioso para ele. Mas ali também na história tem um detalhe muito interessante que o próprio Jesus diz, né, para Ananias, que iria mostrar para Saulo o que era padecer por causa do nome de Cristo, né? Tudo aquilo que Paulo havia perseguido os cristãos, agora ele iria sofrer essa perseguição, para entender o quanto era difícil naquele momento, né, testificar a sua fé em Cristo Jesus, tá bem? Então há essa conversão. E essa conversão é importantíssima, né, para o cristianismo. Por quê? Porque através dessa conversão Deus incumbiu Paulo de levar o evangelho além de Israel, né, além das fronteiras. Então o evangelho sai de Jerusalém, Judéia e Samaria, e agora ele vai para os confins da terra. E Paulo foi um missionário espetacular, né, irmãos? A mesma gana, aquele mesmo desejo, aquele mesmo afinco que ele tinha em perseguir os cristãos, ele começou a ter em proclamar o evangelho, né? E a gente sabe que aí em cerca de 10 anos, tá? 10 anos mais ou menos, né, entre a sua primeira e a sua terceira viagem missionária, ele já tinha evangelizado 4 províncias do Império Romano, tá? Eu até anotei aqui, ó, ele já tinha levado o evangelho para a região da Galácia, para a região da Macedônia, para a região da Acaia e para a região da Ásia, tá? Então você vê 4 regiões do Império Romano, tá? Eu vou até pegar o mapa aqui de novo, ó, tá? Aqui, ó, esse pedaço de cima aqui era a Galácia, tá? Aqui esse pedaço seria a Ásia. Esse pedaço aqui em cima, né, que o mapa quase está cortando aqui, que Paulo vem na sua viagem aqui no sul da Macedônia, tá bom? E aqui mais para baixo aqui, né, onde a gente tem a cidade de Corinto, Atenas, enfim, era conhecido como Acaia, tá? Então você vê, ó, Paulo vem deste cantinho aqui de baixo,
tá? Jerusalém, e ele consegue em 10 anos evangelizar toda esta região aqui de cima, toda ela, tá? Tanto aqui que fazia divisa aqui com Israel, né? Seguia aqui a parte territorial de Israel, quanto a parte do lado de cá, tá? Macedônia e Acaia, tá bem? Então Paulo foi realmente alguém por demais de especial na obra para levar o evangelho além de Israel. E nós somos gratos, né, irmãos? Porque se não fosse Deus ter capacitado, escolhido Paulo, e Paulo ter assumido essa missão, né, a gente sabe que a palavra do Senhor iria se cumprir, né, irmãos? Mas Paulo foi aquele que deu cumprimento à palavra, né? Porque Paulo poderia recuar, falar, não vou. Com toda certeza Deus ia levantar alguém, enfim, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados por causa dos erros e das falhas e dos medos, enfim, do ser humano, né? Os planos de Deus, eles vão ocorrer. Mas Paulo foi alguém muito corajoso, né? Para sair, levar o evangelho fora de Jerusalém, e a gente sabe, Paulo mesmo relatou, né? Por inúmeras vezes ele foi preso, por inúmeras vezes açoitado, sofreu naufrágios, perseguições, né? Ficou entre a vida e a morte, né? Então, quer dizer, Paulo realmente aprendeu a padecer pelo nome do Senhor, mas em nenhum momento ele esmoreceu, né? Até o final da vida, Paulo estava ali preocupado em evangelizar, em enviar cartas para as igrejas, em ensinar o que ele tinha aprendido de Jesus, enfim, né? Paulo foi realmente alguém muito dedicado na obra, tá joia? Então em 10 anos ele conseguiu evangelizar 4 províncias do Império Romano, imagina? E não pensa, não, irmão, que tinha celular, que tinha internet, que tinha esses recursos tecnológicos que a gente tem hoje para alcançar lugares distantes, né? Paulo ia ali caminhando realmente, né, irmão? Não tinha toda essa tecnologia, não tinha os meios de transporte que a gente tem hoje. Então às vezes a gente fica imaginando, é lógico que Deus sabe todas as coisas, e Deus sabia que Paulo era para viver aquele momento e fazer a obra naquele momento, mas eu fico imaginando se nós tivéssemos alguém parecido com Paulo nos dias de hoje, com essa gana de evangelizar aqueles que ainda não conhecem a Cristo, com a sabedoria, o conhecimento que Paulo tinha, com a graça que Paulo tinha recebido de Deus, né? Tinha recebido o batismo ali no Espírito Santo, enfim, e sai fazer a obra. Eu imagino se nós tivéssemos um Paulo hoje em dia, o que ele poderia fazer neste mundo, né? Mas nós não temos Paulo, nós temos nós, né? A igreja hoje é responsável por continuar esse trabalho que Paulo iniciou lá atrás, da evangelização até os confins da terra, levar as boas novas, né, da vinda do Salvador até os confins da terra, tá bem? Vamos falar um pouquinho então como é que Paulo conseguiu evangelizar todos esses lugares. A Bíblia vai falar de 3 viagens missionárias de Paulo, tá bem? A primeira viagem está em Atos 13, capítulo 13 e capítulo 14, tá bem? Todavia ali, irmão, a gente precisa entender o seguinte: o líder daquela empreitada, daquela primeira viagem missionária era Barnabé, tá bem? Paulo era o seu auxiliar, o seu segundo, vamos dizer assim, né? Ele vai junto com Barnabé nessa empreitada, mas o líder ali, né, a Bíblia dá-nos a entender que quem liderou aquela expedição, aquela viagem missionária, foi Barnabé, tá bem? Essa primeira viagem missionária teve início por volta do ano 45, também depois de Cristo, e durou cerca de 5 anos essa viagem, tá? Então durante 5 anos eles ficaram andando ali, né, por cidades, de cidade em cidade, pregando o evangelho, fundando igrejas, enfim. Os historiadores dizem que eles percorreram cerca de 3.200 quilômetros nessa primeira viagem missionária, tá joia? A segunda viagem missionária de Paulo, né, agora ele já é quem está liderando esta viagem, né? A gente sabe que ao retornar Paulo e Barnabé, houve uma discussão entre eles, uma discussão, né, um desentendimento, porque Barnabé queria levar João Marcos,
essa segunda viagem. Paulo não queria, porque João Marcos já havia abandonado eles no meio do caminho, na primeira viagem. E aí há um desentendimento, enfim, Barnabé vai para outra região e Paulo então segue para sua segunda viagem missionária, agora com novos parceiros, né? Essa segunda viagem missionária está relatada em Atos capítulo 15, do verso 36 até o capítulo 18 de Atos, versículo 22, tá? O início se deu por volta do ano 50 depois de Cristo. E essa viagem durou cerca de 4 anos, essa segunda viagem missionária de Paulo, tá bem? 4 anos. Aquele mapa que eu mostrei, né, para falar um pouquinho das regiões, mostra um pouco dessa segunda viagem de Paulo, tá joia? A gente vê que ele sai aqui de Jerusalém, aí ele vai subindo, Antioquia, Tarso, Derbe, Listra, e vai subindo aí, tá joia? Aí ele chega lá na Macedônia, né? Aqui em cima na Macedônia, né? Visita Filipos, Tessalônica, Bereia, e aí ele começa então a retornar, tá bom? No seu retorno, bem aqui, ó, tá vendo aqui? Ele passa pela cidade de Éfeso, tá bem? Então, quando ele está retornando da sua segunda viagem missionária, ele está retornando para Jerusalém, ele passa rapidamente por Éfeso, tá bem? Isso aí está registrado ali em Atos 18, nos versos 19 ao 21, tá joia? Só que Paulo não permanece ali muito tempo, né? Ele estava viajando com Áquila e Priscila, tá? Que são duas pessoas que ele conheceu na cidade de Corinto, né? Que também eram fazedores de tenda, enfim. Eles criam esse vínculo, eles começam a fazer a obra juntos, né? E quando ele passa por Éfeso, dá-se a entender que Priscila e Áquila ficam ali em Éfeso e Paulo vai embora. Muito embora os efésios quisessem que Paulo permanecesse ali, o texto vai dizer que Paulo vai embora, mas promete, falando, né? Se Deus permitir, eu vou voltar. E aí na sua terceira viagem missionária, né? Que está relatada ali em Atos do 18, 23 até o 21, 16, né? Até Atos capítulo 21, verso 16. Nessa terceira viagem missionária de Paulo, realmente ele regressa para Éfeso. E olha que interessante, porque essa terceira viagem de Paulo também demora cerca de 4 anos. Só que desses 4 anos, quase 3 anos, Paulo fica na cidade de Éfeso. Olha que interessante, então ele resolveu realmente chegar em Éfeso e evangelizar aquele povo e ficou anos ali, tá? Ensinando, evangelizando aquele povo lá, tá bem? Depois a gente vai ver certinho, né? 3 meses ele fica na sinagoga e depois 2 anos ele vai para uma escola, né? Ele vai para um lugar, uma outra casa, né? E ali ele cria uma escola e ali ele ensinava aqueles que queriam aprender sobre Jesus Cristo, tá? Mas aí a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a cidade de Éfeso, algumas características dessa cidade. Então que fique bem claro, irmão. Paulo passou por Éfeso no regresso, né, no final da sua segunda viagem missionária, tá, por volta do ano 53 depois de Cristo. Deixa Áquila e Priscila ali, tá bem? Depois, se a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver que chegou lá em Éfeso também Apolo, né, que era alguém que também explanava muito bem a palavra, enfim. E aí na terceira viagem missionária de Paulo, ele volta para Éfeso, aí para ficar um tempo maior, para estar evangelizando aquele povo lá durante um tempo maior. Fica quase 3 anos ali, na terceira viagem missionária, tá bem? Então vamos falar um pouquinho de Éfeso. Quais as características dessa cidade? Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, tá joia? Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Lembra que a gente falou que Paulo havia evangelizado 4 províncias, né? A Galácia, a Ásia, a Macedônia e a Acaia. A Ásia tinha como principal cidade, essa província romana, a principal cidade dela era Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, havia um porto ali.
Havia um rio chamado Caister, né, que banhava ali a cidade de Éfeso. Então Éfeso era muito importante, tá? Éfeso era um caminho de rota, né, entre a Europa e a entrada na Ásia. Então o Império Romano, né, utilizava-se ali de rodovias e também pelo mar, como a cidade de Éfeso, como uma entrada para a Ásia. Então ali era uma cidade onde o comércio era muito forte, muitas pessoas transitavam ali, né? Era todo o tempo gente indo, vindo, trazendo mercadorias, levando mercadorias, enfim. Era uma cidade muito desenvolvida para a sua época, tá joia? Dizem que ali, né, os historiadores dizem que ali, na época de Paulo, né, havia cerca de 300 mil habitantes. Você vê que era uma cidade, para aquela época, né, uma cidade grande, uma cidade com muita gente, tá? E Paulo viu isso, viu ali uma grande possibilidade de alcançar muias almas para Jesus naquela cidade. Uma cidade grande, uma cidade comercial, uma cidade desenvolvida, uma cidade onde vinha e ia gente toda hora. Então Paulo focou ali e falou: aqui nós vamos dar uma atenção maior, vamos ficar um tempinho maior aqui para ganhar mais pessoas para Cristo. Mas o grande problema ali em Éfeso, né, até que fez também com que Paulo tivesse que despender um tempo maior ali, é que a cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra, né? Ali eles serviam a inúmeros deuses, né? Eles, enfim, e ali em Éfeso existia um templo, né, de uma deusa pagã chamada Diana, né? Templo de Diana. Diana, esse nome é da mitologia romana, que corresponde a Artemis, tá? A deusa Artemis da mitologia grega. Tem as mesmas características, seriam a mesma deusa, né? Um na mitologia romana, Diana, e na mitologia grega ela tem o nome de Artemis, tá bem? E ali em Éfeso existia um templo gigantesco. Inclusive, né, o templo de Diana ali em Éfeso é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tamanha era a sua estrutura, né? A sua pomposidade, a sua formosura. Era algo realmente que chamava a atenção ali, tá? Essa deusa aí, né, ela representava a deusa, dentre outras coisas, ela era a deusa da fertilidade feminina. Então era a deusa da fertilidade. Se vocês tiverem a oportunidade de procurar aí na internet, né, deusa Diana, vocês vão ver que o retrato, né, a imagem que se fazia dela de escultura, era de uma mulher com inúmeros seios, né, que representava realmente essa fertilidade, né? Ela era, vamos dizer assim, ela era a mãe de muitos, tá? Ela é representada dessa forma. E ela era muito adorada pelas virgens guerreiras da Ásia Menor, chamadas de Amazonas, tá? Então ali na Ásia Menor existiam mulheres que eram virgens, né? Quer dizer, elas não decidiram não se casar, mas elas iam para a guerra. Na verdade, elas não queriam ser donas de casa, né? Elas queriam ir para a guerra. Então elas não se casavam, né? Mantinham-se virgens e iam para a guerra, guerrear. Eram conhecidas como Amazonas, tá bem? Só a título de curiosidade, né? Até hoje essa deusa aí, né, ela ainda é lembrada. Inclusive, se os irmãos verem aí a história, né, buscarem um pouquinho mais a fundo, os irmãos vão ver que o cinema está tentando resgatar essa deusa Diana, ou deusa Artemis, né, através do personagem da Mulher Maravilha, tá? A Mulher Maravilha, ela tem, se a gente buscar aí, ela vem, né, dessa história, dessa deusa Diana, dessa deusa Artemis, que existia lá em Éfeso, tá? Que era essa deusa que representava as guerreiras da Ásia Menor, as Amazonas, tá bem? Essa deusa da fertilidade, tá joia? Só a título de curiosidade. Então, Éfeso era uma cidade totalmente idólatra, tá? Vai guardando isso aí.
algumas coisas interessantes que aconteceram durante a passagem de Paulo por Éfeso, tá? Vocês podem ler, né, irmão, lá em Atos 19 em diante ali, os irmãos vão ver a chegada de Paulo em Éfeso e vários acontecimentos, né? Ele batiza algumas pessoas ali, né, que ainda não conheciam o batismo de Jesus, só o batismo de João, enfim. Mas eu anotei algumas coisas interessantes que aconteceram em Éfeso, quando Paulo esteve ali, tá joia? Durante a sua terceira viagem missionária. A primeira coisa é um episódio que acho que muitos dos irmãos vão se lembrar, é acerca dos 7 filhos de Seva, que era um judeu, que era um principal sacerdote ali em Éfeso, né? E os filhos deste principal sacerdote de Cefa, eles veem Paulo, né, fazendo milagres, operando maravilhas, né? Ali em Éfeso vai dizer que até os lenços de Paulo eram levados para as pessoas e as pessoas eram curadas, enfim. Deus estava agindo de uma forma sobrenatural naquele lugar, porque, como eu disse, era um lugar de uma idolatria tremenda. Então Deus, através desses sinais, usando a vida de Paulo e fazendo esses sinais miraculosos ali, né, ele conseguiu chamar atenção para esse Deus que estava mostrando poder, né, que Paulo estava pregando, estava acontecendo sinais, maravilhas. Então Deus realmente estava usando Paulo de uma forma extraordinária. E esses filhos de Seva, eles resolvem então também expulsarem os espíritos maus, né, usando o nome de Jesus, né? E é aquela passagem bem conhecida, né, que esse espírito fala para eles: olha, eu conheço a Jesus e conheço Paulo, né? Conheço Paulo e o Jesus que Paulo está pregando aí, mas vocês quem são, né? E o texto vai dizer que esses espíritos maus vão para cima desses filhos de Seva e eles ferem esses filhos de Seva, rasgam a roupa deles e eles têm que ir embora machucados e nus, né? Só que você vê como as coisas são, como Deus sabe trabalhar, né? Como todas as coisas cooperam para o bem, realmente, né? Para os propósitos de Deus, né? Esse fato fez com que repercutiu tanto na cidade, que fez com que as pessoas começassem a temer esse Deus, reconhecer verdadeiramente que esse Deus era um Deus poderoso, era um Deus que fazia coisas extraordinárias, né? E aí a Bíblia vai relatar um outro fato muito interessante em Atos 19:19, que ali em Éfeso, como era muita idolatria, existiam muitos mágicos, né? Muitas pessoas que aproveitavam-se dessa idolatria, né? E faziam artes mágicas, adivinhações, enfim, esse tipo de coisa. E eles vão ver Paulo pregando a esse Deus e vendo que Deus estava operando. E ali em Atos 19:19 vai dizer que muitos se converteram, abandonaram as artes da magia, né? Se convertem a Jesus. E olha que interessante, essa conversão produz algo interessantíssimo. Eles pegam os livros que eles tinham de magia e eles vão em praça pública, na frente de todos ali, e eles queimam esses livros. Então você imagina, isso é uma demonstração que eles não se converteram somente da boca para fora, né? Eu vou ser cristão porque agora está na moda falar que é cristão, né? Vamos seguir a onda. Chegou Paulo aqui, está pregando, está fazendo sucesso, vamos andar junto com ele para a gente colher um pouco desse sucesso, né? Mas não abandonar as velhas práticas. No caso não, eles aceitaram esse Jesus e abandonaram as velhas práticas, né? Isso que é o mais importante de tudo, né? Na conversão. Então eles mostraram realmente uma conversão verdadeira, né? E eles vão perante toda a sociedade, uma sociedade idólatra, uma sociedade onde havia outros ali mágicos também. Eles pegam os livros deles e queimam, tá? E a Bíblia vai dar um dado interessante, porque ela vai dizer que esses livros queimados chegavam a um montante, né, em dinheiro, de aproximadamente aí, eu anotei aqui, 50 mil peças de prata. É assim um valor exorbitante, né? A gente não tem como fazer essa transformação para real,
Mas tenta imaginar, né? Dizem, né, os historiadores, os pesquisadores da época, que uma peça de prata correspondia a 4 dracmas. O que era uma dracma? Uma dracma era o pagamento de um dia de trabalho, correspondia a um dia de trabalho, uma dracma. Então, uma peça de prata correspondia a 4 dias de trabalho. Vamos colocar aí, hoje em dia, para fazer uma conta, é lógico que não é isso, mas só para a gente ter uma noção do valor exorbitante que tinha aquilo que eles queimaram, jogaram fora e queimaram. Se dispuseram, né, se desfizeram daqueles bens materiais ali, valiosos, né, para o ser humano, mas que feriam, eram contrários à vontade de Deus. Eles queimam aquilo, tinha um grande valor, eles não pensaram no valor daquilo, eles simplesmente falaram, a gente precisa abandonar essa prática e começar a servir a esse Deus que Paulo está pregando. Mas só para a gente ter ideia, então eram 4 dias de trabalho. Vamos dizer que num dia, né, uma pessoa ganha em R$50 no dia. 4 dias são R$200, tá? Aí nós temos que multiplicar isso aí por 50 mil. Eram 50 mil peças de prata. Então, assim, é um valor realmente exorbitante. Então a gente vê que realmente aqueles mágicos aceitaram Jesus e decidiram no seu coração mudar de vida. Tá joia? Só que, né, irmão, a gente sabe que o evangelho é assim, algumas pessoas aceitam, algumas pessoas decidem mudar de vida, algumas pessoas abandonam suas velhas práticas e outros vão criticar, vão perseguir, vão falar mal. E lá em Éfeso não foi diferente, uma cidade idólatra, né? Ali haviam muitos ourives. O que era isso? Eram pessoas que trabalhavam com metais, sobretudo prata, né? E faziam o que? Faziam imagens de escultura. Imagens de escultura de quem? Da deusa Diana, o deus Artemis, né? Para os gregos, tá? Então eles faziam imagens de escultura e vendiam isso, né? O texto, algumas traduções vão usar nichos de prata. Seriam esculturas, imagens dessa deusa, e vendiam isso no templo. E a Bíblia vai dizer que eles lucravam muito. Então você imagina, na cidade de Éfeso, uma cidade comercial, onde passava muita gente, as pessoas iam até o templo de Diana, às vezes nem serviam a Diana, às vezes nem tinham a Diana como deus, mas era um atrativo turístico. Eles passavam no templo, o templo era algo maravilhoso, a gente já falou, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era algo assim, a sua arquitetura, né, era algo que realmente chamava a atenção das pessoas. Então as pessoas iam para lá. E aí esses ourives, né, eles aproveitavam a movimentação de pessoas e vendiam esses deuses de prata, né, feito por mãos de homens, né, como se fossem deuses. E aí levanta-se um tal de Demétrio, né, essa história aí, irmão, está logo ali depois dos mágicos queimarem os livros, Atos 19:19. No verso 23 começa essa história desse Demétrio. O que acontece? Esse Demétrio era como se fosse um líder sindical. Ele era o chefe dos ourives, né? Ele que representava a classe profissional ali dos ourives, né? E ele, vendo Paulo pregar e ver que muitas pessoas estavam se convertendo, né, abandonando a deusa Diana e passando agora então a ouvir Paulo e os ensinamentos de Paulo, né, desse Deus Jesus Cristo, e seguindo a esse Jesus Cristo, ele ficou um tanto quanto preocupado. E a Bíblia vai dizer que ele começa a incitar o povo, né, a falar para o povo: ó, vocês estão vendo esse Paulo que chegou aí? Esse rapaz chegou aqui e está falando que esses deuses que a gente faz, na verdade, não são deuses. São mentirosos, são falsos deuses, que o Deus verdadeiro é o Deus que ele prega. Isso aí está fazendo com que a gente perca clientela. A gente está perdendo pessoas, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Como é que a gente vai deixar de ganhar, de lucrar com as nossas estatuetas de prata aqui? A gente precisa continuar ganhando dinheiro com isso. E esse Paulo está atrapalhando a gente, vocês viram, né? Demétrio vai até falar assim, ele fala, não só aqui em Éfeso, mas em toda a Ásia. Ele está falando que esses deuses que a gente faz é de mentira,
né? E até ele diz para o povo, né? Demétrio diz para o povo que aquilo ali poderia levar até o templo de Diana a virar em nada. Um lugar altamente frequentado por pessoas, né? Pessoas iam ali para conhecer o lugar, para também fazer a sua adoração a essa falsa deusa, enfim. Estava diminuindo o fluxo de pessoas, e isso começou a preocupar Demétrio, né? Mas será que ele estava realmente preocupado em defender a sua fé, preocupado com Diana, com Artemis? Estava nada. O texto deixa muito claro que a preocupação dele é porque ele lucrava muito com isso e estava deixando de lucrar. Então a gente vê a diferença entre aqueles mágicos e esse ourives, né? Os mágicos queimaram livros caríssimos, jogaram fora porque entenderam que aquilo desagradava a Deus, né? Então há uma conversão verdadeira, deixam as coisas materiais e passam a servir a Cristo. Esses ourives, eles estavam preocupados com o quê? Com o material, com o lucro, com o dinheiro, com ficar rico usando a fé das pessoas, né? Então Demétrio causa esse alvoroço, e aí a Bíblia vai dizer que eles pegam Paulo e pegam seus companheiros de viagem e levam para o teatro da cidade. E ali eles querem fazer justiça com as próprias mãos, eles querem acabar com Paulo. A Bíblia vai dizer que eles estão muito irados pelo fato de Paulo estar pregando esse novo Deus, conseguindo trazer pessoas, né, para esse novo Deus, e falando que o Deus que eles faziam era um Deus falso. Isso deixou esse povo muito irritado. E aí a Bíblia vai dizer que Paulo até quer falar alguma coisa, né? Paulo quer se defender, mas os próprios discípulos ali, os seus companheiros de viagem, não deixam ele falar, porque se ele falasse alguma coisa ali, o risco de apedrejarem ele, de irem para cima deles e matar Paulo era muito grande. Só que Deus providenciou um escape, né? No meio de toda essa confusão. A Bíblia vai dizer que chegou ali um escrivão da cidade e ele consegue apaziguar, né? Ele diz: olha, se Paulo está causando algum problema, vocês têm os meios legais para buscar justiça, né? É como se fosse assim: vai lá e denuncia ele em algum órgão público, aí vão investigar se realmente ele está fazendo alguma coisa ilegal, e aí ele vai pagar pelas suas atitudes ilegais, né? Não pode querer se resolver dessa forma, tudo precisa ser, né, levado, vamos dizer, para um juiz decidir, né? Então esse escrivão conseguiu fazer com que o povo apaziguasse, conseguiu apaziguar ali a situação e impedir que aquele povo massacrasse Paulo e seus companheiros de viagem naquele momento. Mas você vê como que Paulo, pregando o evangelho, ele consegue ganhar pessoas e também consegue trazer inúmeros inimigos do evangelho, né? Aqueles que estão preocupados em conhecer verdadeiramente um Deus, né? Eles vão dar ouvido, vão buscar, né, vão pedir direção, vão meditar certinho e vão chegar na conclusão que realmente tem que existir um Deus maior que todas as coisas, um Deus todo-poderoso, né? E Paulo estava apresentando esse Deus para aquelas pessoas. Mas também vai haver aqueles que eles não conseguem abrir os seus olhos para as coisas que são além dessa vida, né? Os seus olhos estão fitos e fixados nas coisas daqui, né? Não conseguem ver além daqui, né? E esses ourives representam muito isso aí, né? Eles estavam preocupados: não, a gente está ganhando dinheiro, você veio aqui pregar algo, veio pregar salvação, veio pregar perdão de pecado, veio pregar solução para o nosso pecado, veio pregar reconciliação com Deus. A gente vai ver tudo isso aí, Paulo escrevendo depois a sua carta aos Efésios, né? Falando de adoção, de remissão de pecados, de reconciliação, enfim, né? E eles não queriam aceitar isso aí, eles queriam saber do dinheiro que eles estavam ganhando, vendendo aquelas imagens de escultura, tá bem? E a gente vê, irmão, que não é diferente hoje em dia, né? Muitas pessoas, né, muitas religiões usam desse artifício, né, de fazer imagens de escultura para ganhar dinheiro em cima disso aí. Tá bem? Nós, como já falamos em outros vídeos, a gente não está aqui para polemizar com ninguém, a gente não está aqui para brigar com ninguém, a gente está falando o que está na Bíblia. Então aqueles que dizem que a Bíblia é o seu manual de regra, o seu manual de fé, eles precisam ler a Bíblia e entender o que a Bíblia fala,
né? Não é o que eu acho, o que eu penso, é o que a Bíblia diz, tá bem? Então, e já existia no Antigo Testamento, né, os 10 mandamentos, né, a lei máxima que Deus havia dado para o povo de Israel tinha lá: não façais imagens de escultura, nem do que tem na terra, nem do que tem no céu, nem do que tem debaixo do céu, né? Deus está falando toda hora para não fazer imagem de escultura. Deus está falando que Ele é um Deus zeloso. Deus está falando que Ele é um Deus que quer adoração única e exclusivamente para Ele, né? E a gente vê essa passagem muito clara também no Novo Testamento, acerca de usar-se esses deuses, né, para obter lucro, para ganhar dinheiro em cima disso, tá joia? Então, eu não estou criticando ninguém, não quero citar ninguém, tá joia? Mas a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, que Deus abomina a idolatria, né? Deus quer adoração exclusiva a Ele, tá bem? Bom, falado isso, vamos só deixar aqui, ó, Paulo, que eu já citei, né, no vídeo, mas só para estar em Atos 19:8, Paulo então ele ficou, quando ele chega em Éfeso, todo esse alvoroço lá da idolatria, ganha pessoas, batiza pessoas, tem perseguição de outros, e ele fica 3 meses pregando na sinagoga quando ele chega em Éfeso, tá? Em primeiro lugar, era comum isso, né? Aonde Paulo chegava, ele ia até a sinagoga, porque a sinagoga era onde os judeus se reuniam. Então, primeiro ele ia pregar para os judeus, ia tentar convencer os judeus que o Messias esperado por eles tinha chegado e era Jesus Cristo, tá joia? Só que em Éfeso, a Bíblia vai nos dizer que esses judeus não aceitaram muito essa pregação de Paulo, não, tá? E aí o que acontece? Então Paulo abandona a sinagoga e aí ele vai ensinar, né? Ele vai para uma casa de um homem chamado Tirano, tá? Isso está em Atos 19, o verso 9 e 10. Ele vai para a casa desse Tirano e aí vai dizer ali o texto que durante 2 anos, diariamente, todos os dias, Paulo ia para essa casa de Tirano, né, que se tornou uma escola, e ali ele ensinava judeus e não judeus, tá? Então aqueles que ele pregou na sinagoga, que aceitaram, quiseram conhecer Jesus, e também aqueles que não eram judeus, mas que acabaram ouvindo, como a gente falou agora há pouco, aí, por exemplo, dos mágicos que existiam, né, que aceitaram a pregação, queimaram seus livros de magia e passaram a seguir então o evangelho. Então ele foi ali ensinando as doutrinas para aquele povo de Éfeso, tá joia? Esses então são os detalhes da cidade de Éfeso, tá bem? Para a gente encerrar, eu queria falar agora um pouquinho mais, muito rapidamente, sobre a carta, tá bom? A carta aos Efésios, que é o tema do nosso trimestre, tá? As 13 lições que a gente vai ver nesse trimestre, abril, maio e junho, estão baseadas, né, foram retiradas dessa carta que Paulo escreveu aos Efésios, tá bem? Então a carta foi escrita por Paulo, está muito claro ali no início, né? Paulo, apóstolo de Deus, né? Enfim, já no verso 1, capítulo 1, verso 1, ele já se identifica como o autor da carta, tá joia? A carta nos mostra que Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso, tá joia? Como é que a gente pode ver isso? Por exemplo, se a gente lê Efésios 3:1, Paulo vai dizer ali que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. No capítulo 4, verso 1 de Efésios, ele vai dizer preso do Senhor. No capítulo 6, no verso 20, ele vai dizer eu sou embaixador em cadeias. Ou seja, esse linguajar, essa forma de se expressar, de falar, né, que Paulo se intitula ali, né, embaixador em cadeias, preso do Senhor, prisioneiro de Jesus Cristo, né, ele está se intitulando dessa forma, nos leva a entender que Paulo estava preso naquele momento, tá? Muito provavelmente era a sua primeira prisão em Roma, a prisão domiciliar, tá? Então a gente pode falar que essa carta aos Efésios, né, ela foi escrita por volta do ano 60, tá joia? Quando Paulo está preso, né, está na prisão domiciliar ali em Roma, tá? Nessa mesma época, além de Efésios, ele escreve Filipenses, Colossenses e Filemão,
né? Essas 4 cartas são conhecidas aí na obra paulina como cartas da prisão. Tá joia? Por quê? Porque ele escreveu de dentro da prisão, tá bom? Uma coisa interessante dessa carta aí é que ela não foi escrita, né, como por exemplo 1 Coríntios, para combater alguma heresia que estava acontecendo dentro da igreja, tá? Nós vimos que a igreja em Éfeso é fundada, né, quando Paulo está retornando da segunda viagem por volta do ano 53, nós estamos falando aqui do ano 60, tinha passado 6, 7 anos, tá? E não havia assim nenhuma heresia latente, a igreja permanecia fiel às coisas do Senhor, ao mandamento, aos ensinamentos de Paulo. Então por que Paulo escreve essa carta? Qual que era a finalidade se não era combater algo de errado, né? Trazer para eles, olha, vocês estão fazendo isso fora da vontade de Deus, deve ser feito dessa forma, como ele fez na carta de, como eu citei, 1 Coríntios, né, onde a gente vê ali muitas repreensões, muitos novos ensinamentos, na verdade não são novos, né, relembrando os ensinamentos, porque os coríntios tinham, o pessoal lá de Corinto, eles tinham se desviado um pouquinho aí do ensinamento que Paulo tinha passado para eles quando fundou a igreja lá, tá joia? Aqui em Efésios a gente não vê isso, tá? Então para que Paulo escreveu? Paulo escreveu para fortalecer a igreja de Éfeso. Por quê? Porque a igreja provavelmente, né, ficou sabendo da prisão de Paulo, e isso, lógico, imagina, o líder está preso, isso traz uma tristeza, né? Mas Paulo escreve para falar, olha, vocês eram de uma forma, depois que vocês aceitaram Cristo, vocês passaram por um outro patamar, vocês têm que manter firmes e fiéis nisso aí, continuando fazendo as boas obras, enfim, né? Paulo exorta aquela igreja a permanecer fiel às coisas de Deus, tá? Então a finalidade era essa. O interessante é que dá-se a entender que essa carta, embora, né, no começo diz aos Efésios, ela se tornou uma carta que a gente fala encíclica, que é isso, uma carta circular. Essa carta era para ser lida na igreja de Éfeso, mas era também depois para ser lida nas igrejas que faziam parte ali da Ásia Menor. Tá joia? Inclusive lá em Colossenses, eu anotei aqui, Colossenses 4,16, os irmãos podem pegar a Bíblia e depois ler, Colossenses 4,16, é dito alguma coisa acerca de uma carta de Laodiceia, né? Paulo ali está falando, olha, quando vocês terminarem de ler a carta em Colosso, é interessante que vocês enviem para as outras igrejas. E da mesma forma, vocês leiam a carta de Laodiceia. Quer dizer, então as cartas ficavam rodando entre as igrejas ali, porque os ensinamentos de Paulo eram especificamente para uma igreja, mas também tinha muitos ensinamentos que serviriam para as demais, né? Aliás, as cartas de Paulo hoje servem para a nossa igreja atual, né? Quando nós passamos por um problema idêntico ao que a igreja lá do início passou, né? As igrejas fundadas por Paulo passou, a gente lê as cartas e a gente entende qual era a orientação, a recomendação do apóstolo para resolver aquele problema. Então essas cartas elas acabaram sendo circulares. E quando fala carta de Laodiceia, é lógico que Paulo escreveu outras cartas, né? Mas os estudiosos da Bíblia entendem que essa carta de Laodiceia citada ali por Paulo aos Colossenses é essa carta aos Efésios, que depois de Éfeso foi para Laodiceia, que fazia parte da região ali, né? Laodiceia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, né? Os irmãos conhecem essas igrejas porque depois João lá no Apocalipse vai escrever a essas 7 igrejas da Ásia Menor, e Éfeso estava na Ásia Menor, era uma delas, tá joia? Então essa carta provavelmente foi depois transmitida e lida nas outras igrejas ali da região, tá? Como Paulo estava preso, né? E normalmente ele não ia pessoalmente entregar as cartas. Quem é que levou a carta, né? Essa carta até a igreja de Éfeso? O texto vai nos dizer que o portador da carta era Tíquico. Que nome bonito, né? Tíquico. Está lá em Efésios 6, versos 21 e 22. Tá joia? Então a Bíblia vai nos dizer que este homem foi o responsável de levar informações de Paulo, como é que Paulo estava na prisão, o que ele estava fazendo, como é que ele estava vivendo, se ele estava bem, se ele não estava, e levar essa carta. Tá joia?
Vamos passar rapidamente, irmão, para terminar esse vídeo, para a divisão. Como a gente falou, a carta aos Efésios ela tem 6 capítulos. E é muito interessante, irmão, a divisão dela, porque os 3 primeiros capítulos, eles vão falar da posição do cristão, né? O antes de conhecer Jesus e o depois de conhecer Jesus. Quer um exemplo? Efésios 1:5. Vai falar que agora que nós conhecemos Jesus, a gente passou a ser filhos adotivos. Vai falar de adoção, tá? Por exemplo, Efésios 1:7 vai falar de redenção, de remissão dos pecados. Então, antes de Jesus, a gente era escravo do pecado. A gente estava condenado. Depois de Jesus, nós recebemos a redenção. Ou seja, era um termo, acho que a gente já explicou em outros vídeos, era um termo usado para aquele ato de que alguém ir lá e pagar para resgatar alguém que era escravo, comprar um escravo para dar a liberdade. Foi o que Jesus fez por nós, a redenção, remissão de pecado. Jesus nos perdoou do nosso pecado, né? A gente estava condenado, todos tinham pecado, o salário do pecado era morte, todos estavam destituídos da glória de Deus, enfim. Então vai compreendendo que esses 3 primeiros capítulos de Efésios, a gente vai ver depois, irmão, detalhes disso durante as outras 12 lições do trimestre, tá? Aqui a gente só vai dar um apanhado, uma visão geral aí dessa divisão, tá bem? Então, os 3 primeiros capítulos vão falar dessa mudança de condição, né? Antes a gente estava afastado de Deus, antes a gente estava com a culpa do pecado, né? As consequências do pecado sobre os nossos ombros, enfim. E Jesus então vem fazer isso aí, tá joia? Um outro versículo interessante desses 3 primeiros, está lá, desses 3 primeiros capítulos, está em Efésios 2:13, que ali tem a ver com a reconciliação. Paulo fala para aquela igreja: olha, antes vocês estavam longe, mas agora vocês estão perto. Quer dizer, o pecado fazia divisão entre o homem e Deus, mas agora com Cristo nós nos reconciliamos, nós nos aproximamos, nós reatamos o nosso relacionamento com Deus. Então a gente vai ver Paulo tratar muito dessa condição nossa, né? Na nossa condição quando não conhecemos a Jesus, e da condição do que a gente adquiriu após aceitar Jesus, tá joia? Então os 3 primeiros capítulos falam disso, e os capítulos 4, 5, 6 vão falar das nossas atitudes. Eles vão falar da prática, da vida cristã. Então Paulo vai falar para aquela igreja que não bastava a gente conhecer, né, a doutrina de Cristo. Agora somos adotados, fomos perdoados dos nossos pecados, nos reconciliamos com Deus, e aí a gente continuar vivendo a mesma vida. Paulo vai ensinar do capítulo 4 ao capítulo 6 de Efésios que nós precisamos praticar agora essa nova vida, né, o tal do novo nascimento que a gente falou tanto no trimestre passado, né, quando falamos acerca da raça humana, né, na parte do novo nascimento do homem, tá joia? Quer ver uns exemplos? Por exemplo, Efésios 4, verso 2, vai falar de humildade, que a gente tem que andar em humildade, mansidão e longanimidade. Você vê que são 3, né, dos 9 frutos citados lá em Gálatas 5:22, aqui Paulo está citando 3, mas não é que a gente tem que fazer só esses 3, a gente tem que produzir todos, mas você vê que ele já começa a mudar o foco dele. Agora ele para de falar que antes nós éramos pecadores e agora a gente é filho de Deus através de Jesus. Não, agora ele fala: você precisa andar em humildade, você precisa ser uma pessoa mansa, você precisa ser uma pessoa longânima, ou seja, uma pessoa que demora para se irar, não fica bravo com qualquer coisa, né? Um outro exemplo, Efésios 5:1, ele vai dizer que nós temos que ser imitadores de Deus. Então, quer dizer, as nossas práticas, as nossas atitudes têm que mudar, e esse é o foco do capítulo 4, 5 e 6 de Efésios. O capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, verso 4, vai falar de relacionamento familiar. Como é que o marido tem que tratar a esposa, como é que a esposa tem que tratar o marido, como é que os pais têm que tratar os filhos, como é que os filhos têm que tratar os pais. Então a gente vê exemplos de praticidade dessa nova vida cristã, tá? Então fica bem claro isso aí, tá joia? O livro de Efésios, a carta, a gente depois vai estudar 12 lições, né, nesse trimestre sobre a carta aos Efésios, mas a gente entender essa divisão aí que é latente, é visível, tá? A gente lê os 3 primeiros capítulos, a gente fica vendo da nossa condição, que a gente passou
a ser após aceitar Jesus Cristo. E aí do capítulo 4 até o final, capítulo 6, a gente vai ver Paulo nos dando orientações para a nossa vida diária, como é que a gente tem que viver o nosso dia a dia, tá bem? Então tá ótimo. E para a gente encerrar, né, ao detalhe aqui, eu já até citei, né, Éfeso é uma das cidades da Ásia Menor, que lá em Apocalipse, né, João tem a revelação e escreve lá 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. Dentre elas está Éfeso, tá joia? E só para a gente ver como é interessante as coisas, a gente viu que Éfeso foi fundada por volta do ano 50. Apocalipse ele é escrito por volta do ano 90, ou seja, haviam se passado 40 anos. E como é que estava essa igreja agora? O texto é bem interessante, está lá em Apocalipse, né, a carta a Éfeso, está em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 até o 7, tá? E olha que interessante, porque ali João fala de coisas, de pontos positivos da igreja. Então a igreja, desde a sua fundação até aquele momento, ela tinha produzido coisas boas, né? Se a gente lê ali, a gente vai ver que João fala das suas boas obras. João fala de algo interessante, porque eles provam, né? Eles colocam à prova aquelas pessoas que se diziam apóstolos, mas não eram. Então eles estavam reconhecendo os falsos, né? Que queriam se infiltrar no meio da igreja com suas falsas doutrinas, seus falsos ensinamentos, né? João vem dizer que aquela igreja de Éfeso conseguia. Por quê? Com toda certeza eles estavam muito bem fundados nos ensinamentos de Paulo. Eles estavam muito bem fundados naquilo que Paulo havia dito acerca da pessoa de Jesus e o que Jesus havia conquistado para nós. Né? A gente acabou de falar, 3 capítulos da carta aos Efésios vão falar da nossa transformação, do velho homem para o novo homem, né? Então eles conseguiam questionar esses falsos apóstolos, identificar esses falsos apóstolos e não permitir que esses falsos apóstolos entrassem no meio da igreja e corrompessem a igreja. Então tem esse ponto positivo. Uma outra coisa que João vai dizer ali é que eles trabalhavam sem cansar para divulgar o nome do Senhor. Então era uma igreja que continuava ainda pregando o nome do Senhor, enfim, né, falando das coisas do Senhor e tentando progredir. Só que tem uma repreensão ali. Que interessante, né? Isso demonstra o quê? A gente conhece Jesus e a gente, dia após dia, a gente tem que ir tentando melhorar como seres humanos, né? Não é instantâneo. Você vê que a igreja recebeu Paulo, fundou ali no meio de uma idolatria, teve aqueles que creram em Cristo, permaneceram nas boas obras, né? Permaneceram na doutrina, expulsando os falsos apóstolos, estavam ali se esforçando, né? Sem se cansar, não estavam mostrando desânimo, estavam ali mostrando perseverança, só que tinha uma coisa, tinham perdido o primeiro amor. É algo assim que a Bíblia não nos dá maiores detalhes, né? Como é que uma igreja que estava praticando boas obras, estava firme na doutrina, não aceitando falsos profetas, estava ali perseverando, sem se cansar no seu nome do Senhor, que falta de amor talvez seria esse? Eu entendo particularmente, né, irmãos, que esse perder o primeiro amor é que eles já estavam fazendo as coisas como que por obrigação, né? Eles faziam boas obras por obrigação. Eles falavam da doutrina de Jesus por obrigação, né? Eles falavam de Jesus sem se cansar, mas era algo que se tornou um ritual, né? Não era algo espontâneo, não era algo que partia de dentro realmente, né? Esse primeiro amor talvez represente aquela chama que quando a gente conhece a Jesus, a gente, né, quer fazer tudo para Jesus, quer, enfim, né, é algo maravilhoso, é algo que estava escondido de nós, e quando a gente acaba descobrindo esse amor, esse Jesus, esse Salvador, a gente fica deslumbrado, a gente fica sedento, a gente fica ali com toda aquela disposição para fazer algo por esse Jesus,
né? Sem que isso se torne uma prática, simplesmente um ritual na nossa vida. A gente faz espontaneamente, a nossa vida passa a ser de Jesus. Tudo que a gente faz para Jesus, querendo agradar a Jesus, né? E talvez essa igreja ela estava praticando as coisas só para manter a aparência. Sabe aquele crente que lá no começo, né, fazia de tudo, se dedicava, né? E agora, o que der para eu fazer eu faço, o que não der, não tem mais aquele entusiasmo em fazer. Não está fazendo nada de errado, mas também não tem entusiasmo nenhum, né? Não faz por fazer. Deus não quer que a gente faça por fazer. Deus quer que a gente faça com alegria. Deus quer que tudo que a gente for fazer, a gente faça com alegria, inclusive aquilo que a gente faz para os homens. A Bíblia vai nos ensinar que aquilo que a gente faz para o nosso próximo, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Fazer com alegria, fazer com amor, fazer com entusiasmo, sem esperar nada em troca. Talvez aquela igreja de Éfeso, né, embora tivesse boas obras, tivesse guardado a doutrina, estivesse falando no nome do Senhor, tivesse perdido esse alvo, esse foco do quê? De fazer realmente espontaneamente, com dedicação, com vontade, né, colocando todas as suas forças ali para fazer algo para o Senhor. Tinha se tornado, eu entendo, algo mecânico, né? E o perigo da igreja é se tornar mecânica, né? Ter aquela liturgia, não sair daquilo, não ter novidade. A Bíblia vai nos ensinar que viver em Cristo é novidade todo dia. Não quer dizer que as coisas têm que ser uma bagunça. Quando a gente está cultuando a Deus é uma bagunça. Um dia de um jeito, outro dia começa do avesso, outro dia começa de trás para frente. Não. É lógico que tem que ter ordem e decência, né? Mas cada culto é uma novidade. A gente não pode ir para um culto achando assim, eu vou indo para o culto, é mais um, né? Eu vou ir porque, né, eu estou fazendo o meu papel de cristão indo à igreja, né? A gente não pode ir com esse pensamento. A gente tem que ir com aquela disposição. Não, eu quero encontrar Jesus. Hoje Jesus vai me dar algo diferente. Hoje eu vou aprender algo novo do Senhor. Hoje eu vou ter uma experiência diferente com Deus. Hoje eu vou criar uma intimidade maior com Deus. Hoje eu vou crescer na graça e no conhecimento do meu Salvador, né? Então dá-se a entender que essa igreja perdeu essa vontade de conhecer mais ainda a Cristo, né? Porque quando a gente, né, o primeiro amor é aquele deslumbre, é aquela vontade de conhecer mais, de estar perto toda hora, de estar junto toda hora, de procurar estar fazendo e agradando, né, o que a outra pessoa gosta. Então esse primeiro amor com Jesus é dessa forma. E pelo jeito a igreja de Éfeso tinha perdido isso, tá? Então que a gente possa vigiar para não acontecer com a gente, tá joia? E uma última coisa, né? Da mesma forma que Deus dá a visão para João, fala das coisas boas da igreja, fala desse problema que ele estava visualizando naquela igreja, ele dá a solução. Ele fala, olha lá para onde vocês caíram, quer dizer, olha lá onde que vocês perderam esse ímpeto, né, esse desejo de conhecer mais e mais a Jesus, e começaram a cair nesse mecanismo, nessa coisa mecânica, nessa coisa sempre igual. Olha lá, arrepende-te, né? Isso serve para todas as áreas da nossa vida, né? Não é só quando o amor esfria, né? Não é só quando a gente já não tem mais aquele desejo ardente por Jesus. A gente quer Jesus, a gente reconhece Ele como Salvador, mas às vezes a gente perdeu aquele desejo de estar todo o tempo com Jesus, né? Às vezes ir para um culto, né? Ir cultuar Jesus se torna um fardo. É a perda do primeiro amor, né? Então qual que é a solução? A gente olhar onde é que a gente deixou essa chama se apagar, se arrepender e voltar para esse primeiro amor, deixar essa chama reacender dentro de nós. Não importa se a gente tem 10, 20, 30 ou 50 anos, né, de conversão, de cristianismo. A gente tem sempre que estar com essa chama do primeiro amor aceso, sempre com o desejo de conhecer mais a Jesus, porque Jesus é inesgotável. Quanto mais a gente busca, mais a gente vai conhecer, não tem fim, né? É infinito, é um ser infinito. Então a gente tem que estar sempre com esse desejo ardente de conhecer mais e mais Jesus. Que esse desejo nunca suma do nosso coração. Amém?
Eu quero agradecer os irmãos, agradecer a Deus, né? Primeiramente, porque Ele é que nos sustenta, Ele é que nos dá força, Ele que tem nos protegido, né? Enquanto o mundo ainda está totalmente preocupado, nós confiamos na providência do Senhor, nós confiamos que o Senhor cuida de nós, né? E nós confiamos que o que a gente tiver que passar, a gente vai passar com Jesus. Amém? Eu quero agradecer os irmãos, espero que alguma coisa tenha acrescentado nessa visão geral que a gente deu, né? Acerca de Paulo, acerca de Éfeso, da cidade de Éfeso, e acerca um resumo bem simplinho aí, da carta aos Efésios, tá? A partir da próxima aula a gente vai entrar nos temas, realmente aprofundar os temas que Paulo trata nesta carta, tá bem? Então eu creio que vai ser um trimestre de bênção, de muito aprendizado para nós, de muito crescimento, e com certeza nós vamos sair, né? Se Jesus não voltar durante esse trimestre e a gente concluir mais esse trimestre de estudo da palavra, a gente vai sair mais conhecedor do Senhor, vamos sair mais crentes, com a nossa fé aumentada, acrescentada, com toda certeza. Amém? Que Deus abençoe cada um, uma ótima semana aí e até a próxima.